Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 16 de setembro, hoje a igreja celebra a festa de São Cornélio e de São Cipriano, mártires. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 6, versículos 43 ao 49, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, ela precisa de um fundamento, de um alicerce. Isso significa dizer que a nossa vida cristã, que é a nossa vida segundo o Espírito, a nossa vida vivida na graça de Deus, a nossa caminhada de cristãos, de filhos e filhas de Deus, ela precisa ser sólida. A gente precisa entender isso. A nossa vida cristã não deve ser uma vida light ou vivida de qualquer jeito. É o que o Senhor está nos ensinando no evangelho de hoje. Veja, Jesus começa falando que uma árvore, não existe árvore boa que dê frutos ruins. A árvore é cada um de nós. Agora, que tipo de árvore nós somos? Uma árvore boa ou uma árvore ruim? E como é que a gente vai saber que somos uma árvore boa ou uma árvore ruim? Pelos frutos. É na prática que a gente sabe que se a gente está sendo bom ou mal. Percebe? Então, será que eu verdadeiramente estou sendo um cristão ou vivendo como um cristão de fato? Hoje todo mundo fala, todo mundo é filho de Deus. Sim, mas eu estou vivendo como filho de Deus? As obras é o que vão comprovar. As obras é que mostram, né? As obras é que mostram se eu sou filho de Deus ou não. Percebe? Então, tudo que Jesus fala no Evangelho de hoje implica numa vida vivida de uma forma madura, de uma forma plena. Então, hoje nós somos convidados a olharmos para a nossa vida. Eu sou cristão, mas como é que anda a minha vida cristã? Como é que anda a minha vida de fé? Como é que anda? Hoje, celebrando São Cornélio e São Cipriano, dois mártires que deram a vida, que derramaram o seu sangue corajosamente, testemunhando a fé e não negando a fé. Preferiram a morte do que negar a fé, do que negar o Cristo. Uma pessoa que viveu tudo isso, conseguiu viver tudo isso, é porque tinha uma vida sólida. Porque tinha chegado a uma maturidade de fé. Não tinha uma vida cristã light. Uma vida de profunda oração, de profunda comunhão com Deus, uma vida vivida na graça de Deus, segundo o Espírito de Deus, então uma vida sólida, uma vida que tinha fundamento, uma vida que tinha um alicerce profundo. O nosso alicerce,
A nossa rocha é Jesus. Precisamos estar alicerçados nele, fincados nele, para que as chuvas, as enchentes, não faça com que a casa desabe. Porque quando desaba, grande é a ruína, diz Jesus no Evangelho. Como temos construído a nossa vida cristã? Tomemos cuidado. Por exemplo, uma pessoa que quer viver como cristão, mas que não tem uma vida profunda de oração, não está alicerçando a sua casa. Está construindo a casa na areia. Então, se eu não estou atento à minha vida interior, e se eu não procuro progredir, como diz São Pedro, né? Crescer na graça e no conhecimento, se eu não escuto, medito e não pratico a palavra de Deus, não aguentarei quando chegarem as enchentes e as chuvas fortes. A casa da minha vida vai cair. Olha como isso já tem acontecido com tanta gente, né? Mas tomemos cuidado para que não aconteça conosco também. Jesus no Evangelho está dizendo, ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Percebe? É a tentação, meu povo. Por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu digo? Então, hoje, que o Espírito de Deus venha sobre nós, para que a nossa vida corresponda à oração que fazemos. A oração precisa estar em conexão, precisa estar configurada à nossa prática, a prática da nossa vida, a forma como vivemos a nossa vida. Nós não podemos rezar se essa oração não transborda na nossa vida, no nosso cotidiano. Não tem nexo uma coisa com a outra. Precisa ter. A nossa vida precisa ser uma consequência da nossa intimidade com Deus, da ação da graça de Deus na nossa vida, da nossa vida interior, da nossa vida na graça, nossa vida de oração, de comunhão com Deus, de amizade com Deus. Peçamos o Espírito de Deus que nos ajude nessa caminhada, para que saibamos construir a casa da nossa vida. O Espírito de Deus trabalhe em nós, para que estejamos sempre alicerçados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.